ainda de pé aí como você está, quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos pedir que o Pai fale conosco. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa manhã para louvar e adorar o Teu nome, a Tua presença é real, é tão bom Te adorar, Pai. Temos ouvido das Tuas promessas através dessas canções que temos cantado e ministrado ao Senhor, mas desejamos também agora ser alimentados pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e oramos para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada, e nessa manhã nós saímos daqui transformados, impactados pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Baixa um pouquinho o meu retorno, está voltando. Aí. Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre a missão da igreja. E, sabe, queridos, nós um dia fomos alcançados pela graça de Deus. Quantos aqui já foram alcançados por essa graça? Sabe por que você foi alcançado? Você foi alcançado para a salvação. Porque você estava destinado à perdição eterna, mas Deus, por sua graça e misericórdia, se revelou a você, se manifestou e te alcançou. E salvou a tua vida. Nós somos salvos em Cristo Jesus por causa do seu sacrifício. Mas, além de você ter sido alcançado para a salvação, você também foi recrutado para uma missão. Fomos alcançados para a salvação e recrutados para uma missão. E nesse processo de sermos recrutados para uma missão, o Senhor nos chama e Ele nos capacitou através do seu Espírito Santo. Ele concedeu a mim e a você o Espírito Santo. Por que o Senhor nos deu o Espírito Santo? Em primeiro lugar, Ele nos deu como selo, como marca que nós pertencemos a Ele. Somos propriedade dele. Cada um de nós que entregou a vida a Cristo, que creu na mensagem do Evangelho, que se arrependeu, cada um de nós foi marcado. Mas além de ser um selo que marca a sua vida, o Espírito Santo também, ele veio com uma capacitação de Deus para que você cumpra a missão. O Espírito Santo é aquele que te revestiu, que nos revestiu com tudo aquilo que nós precisamos para que nós cumpramos o propósito que Ele tem para nós enquanto nós estamos aqui nessa terra. E olha, você pode ter certeza que cada um de vocês tem um propósito para cumprir para o reino de Deus. Amém. Os propósitos para serem cumpridos no reino de Deus não é coisa para pastor e para evangelista e para missionário somente, é para cada membro do corpo de Cristo. Você crê nisso? Amém. Amém? Então, eu queria reforçar esse entendimento lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, só à guisa de introdução. Ali, o próprio Senhor Jesus faz uma declaração aos seus discípulos, àqueles que ele havia alcançado, àqueles que ele havia ensinado, treinado, e aí ele vai dizer assim, olha, vocês aguardem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E ele vai fazer essa promessa aqui, porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Jesus aqui está falando sobre a missão. Ele está dizendo, vocês têm uma missão a cumprir, e o Espírito Santo, ele virá sobre vocês serão revestidos de poder, vocês serão capacitados para cumprir essa missão, e aí ele vai dizer, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores, ou seja, aqueles que operam em conjunto com o Espírito Santo. Nós trabalhamos junto com o Espírito Santo. Nós não fazemos o trabalho do Espírito Santo, mas nós somamos, nós trabalhamos, nós cooperamos. Então, você foi alcançado para a salvação e recrutado para uma missão. Imagine assim, que você presta um concurso para ingressar no corpo de bombeiros. E aí você é aprovado naquele concurso e você vai passar por um período de treinamento, de formação, que vai te preparar e te capacitar para as muitas missões que você terá pela frente como um bombeiro.
E depois de você passar por todo aquele treinamento, aprender tudo sobre os riscos, sobre como enfrentar cada situação, fogo, desastres, enfim. Depois que você aprender a manejar todos os instrumentos que são importantes na questão do resgate, na questão de salvação de vidas, depois de você conhecer todo o aparato envolvido que faz parte da indumentária de um bombeiro, o capacete ali, a máscara, você recebeu tudo isso, aquela roupa especial, as botas, as luvas, você aprendeu a lidar com a mangueira, com o carro ali que solta a água, com tudo aquilo. Você está pronto, chega um dia que você realmente vai receber então uma espécie de uma colação de grau, né? Você vai receber ali uma graduação oficial de que agora você está devidamente habilitado para atuar como bombeiro. E naquele dia, naquela cerimônia solene, você está ali muito bem vestido, né? Com toda aquela indumentária de um bombeiro, aquela roupa bonita, né? Aquela roupa que tem um símbolo, que tem um significado muito importante, porque transmite que agora você é alguém envolvido em salvar vidas. E você está ali, você recebe aquela graduação, você sente muito orgulho, alegria de poder fazer parte agora de um grupo seleto, de um grupo de elite, com uma função tão nobre. E você sabe de tudo, você conhece o quartel, você conhece como é que é o chamado para a missão, e aí de repente surge um chamado, um incêndio, uma situação onde vidas estão em risco, e você está plenamente capacitado. Mas aí você diz, eu não vou nessa missão. Não faz sentido. Você conhece tudo, mas você quer ficar dentro do quartel conversando sobre como que são os procedimentos, os protocolos para resgatar vidas, mas na hora de ir para a missão você não quer ir, porque tem alguns obstáculos aí no teu interior que estão te impedindo. Não faria sentido. Qualquer um de nós diríamos para um bombeiro, o que você está fazendo aqui então? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Você um dia foi alcançado, mas você também foi recrutado para uma missão. E você foi treinado, você foi capacitado, você recebeu o Espírito Santo que te dá toda a ferramenta, todo o instrumento, o poder, a sabedoria, o discernimento, os dons, tudo que é necessário para que você possa atuar e cumprir a missão. Queria te convidar a você assistir um filme comigo. Solta aí para nós, Marcos, se puder apagar essa primeira luz aí. Isso, Perdidos no Mar. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio! Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio! Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks! Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio ou seu propósito como um todo?
Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto.
Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo está você! indo quente! Segura! Mamãe, está Vira indo! pra cá! Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Você está no melhor navio, no mais bem equipado navio, você está no Corpus Christi, no corpo de Cristo. Você faz parte de um grupo que tem todo o equipamento para se lançar na missão e alcançar vidas, mas a fim de cumprir a missão, 3 principais obstáculos precisam ser superados.
E esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã: obstáculos ao cumprimento da missão. Obstáculos ao cumprimento da missão. Quais são esses obstáculos que precisamos superar para cumprirmos a missão? Os capítulos 8, 9 e 10 de Atos apresentam 3 relatos de 3 homens que superaram um obstáculo para que a missão pudesse ser cumprida. Nós não vamos ler a história dos 3, porque o texto é muito longo e nos falta tempo, mas eu vou contar para vocês e vou falar sobre cada um desses obstáculos. O primeiro a ser vencido é o obstáculo da razão humana, da lógica, da sabedoria humana. Isso aconteceu com o diácono Filipe. Lá em Atos, no capítulo 8, está o relato dos versos 26 a 40. Mas eu vou contar para vocês o que acontece ali. Houve uma perseguição em Jerusalém e todos os discípulos foram dispersos, exceto os apóstolos. E Filipe, que era um dos diáconos, ele vai para a região de Samaria. E ali ele chega numa das cidades de Samaria e o Senhor começa a realizar grandes sinais, curas, libertação através da vida de Filipe. Um lugar que antes era dominado por um feiticeiro que impressionava a todos, que era tido como o grande poder de Deus. Mas quando Filipe chega ali e faz todos esses milagres, toda a população daquela cidade se volta unânime para aquilo que Filipe diz. E até o próprio feiticeiro crê no Senhor Jesus. Mas qual que era o obstáculo a ser vencido aqui? O obstáculo é que Filipe estava no meio de um grande avivamento. Muita coisa tinha acontecido, muitas curas. Havia um verdadeiro nascimento de uma igreja naquela cidade e com certeza muita tarefa para ser feita, treinamento de liderança, ensino, preparação, oração. Talvez Filipe pudesse pensar sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, tentar aplicar a mesma situação para aquela cidade de Samaria, como preparar aquela igreja. Mas enquanto ele está no meio daquele avivamento, com tantas coisas acontecendo, tanta gente que entregou o coração a Cristo, o Senhor fala para Filipe. Filipe, sai desse lugar, do meio dessa multidão, e vai para um lugar deserto. Então, queridos, aqui nós precisamos ver o primeiro obstáculo a ser vencido, que é o obstáculo da lógica. Não fazia nenhum sentido. Talvez para qualquer um de nós não faria nenhum sentido você estar no centro de um avivamento, com tanta coisa para ser feita, e de repente você deixar tudo aquilo e ir para um lugar deserto. Mas naquele lugar deserto havia um oficial da Etiópia, da rainha Candace, um etíope, um eunuco, e ele estava na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, e ele tentava entender a palavra de Deus, mas não conseguia. Eu quero dizer para você que enquanto Deus olha para a multidão que está acontecendo e vai tocando em muitas vidas, Ele também está olhando para aquele que está isolado, para aquele que está num lugar deserto, naquele que está numa posição onde ninguém vê, mas Ele vê. E aqui vem a missão que é entregue a Filipe. Filipe sai do meio da multidão, sai dessa cidade e vai para um lugar deserto. A gente vê isso de forma bem clara ali em Atos capítulo 8, verso 26. Eu quero ler esse verso aí desse texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Queridos, Filipe ouviu aquela voz. Filipe foi obediente. Ele foi sensível ao Espírito de Deus, e ele foi, vocês conhecem a história, ele encontra aquele oficial, e ele prega a palavra de Deus, aquele homem entrega a sua vida a Cristo, é batizado, e segue o seu caminho cheio de alegria, porque alguém um dia ouviu o chamado para a missão, alguém que estava capacitado, que estava treinado, e alguém que superou a lógica. Sabe, amados, algumas vezes o Senhor vai pedir para eu e você fazer coisas que não têm lógica, que não faz sentido. Mas quando Ele nos dá uma direção, mesmo contra a tua lógica, é porque Ele tem um propósito maravilhoso. Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, logo depois da minha conversão, um dia eu estava na sacada do apartamento orando, era por volta de umas 11 horas da noite, eu tinha vindo da igreja, tinha sido um tempo muito abençoado. Enquanto eu estava ali orando,
terceiro andar de um prédio, eu vi lá na rua passando um homem trocando as pernas, bêbado de tudo, alta hora da noite. E enquanto eu estava orando ali, me veio uma voz no meu interior dizendo, desce e vai falar do meu amor para aquele homem. E ali eu entrei naquele conflito da lógica, eu disse, não faz sentido, como é que eu vou sair daqui agora, 11 horas da noite, encontrar uma pessoa que eu nem conheço, que está bêbado de tudo, e falar de Jesus, ele não vai nem entender. Mas, queridos, eu resolvi obedecer, e eu desci, e fui, e eu caminhei alguns quilômetros com aquele homem. A gente cruzou uns 2 ou 3 bairros. E eu ia falando com ele, e teve uma hora, eu acho que ele ficou tão impaciente do tanto que eu estava falando para ele de Jesus, que ele disse, mas por que você está falando para mim aqui, essa hora da noite, de Deus, dessas coisas? E eu falei para ele, rapaz, eu estou falando para você porque eu estava orando e o Espírito de Deus me mandou vir fazer isso. E eu continuei falando para ele, chegou um momento lá no bairro onde ele estava, que ele parou, me entregou a mala dele, encostou no muro, fez xixi, depois me devolveu a mala. Eu esperei ele acabar de fazer xixi e falei, você quer entregar a vida a Jesus, querido? E ali ele entregou a vida a Jesus. Eu nunca mais encontrei esse homem. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu disse sim ao chamado e eu superei aquela lógica. E quem sabe o que essa pessoa é hoje? Não sei se está vivo ainda. Mas alguém precisou olhar para uma pessoa que estava sozinha, isolada, talvez esquecida. Cumprir a missão, queridos, implica superar a lógica. O segundo obstáculo que eu quero compartilhar com vocês é que a gente precisa superar o medo. E isso está no capítulo 9. O próximo capítulo relata a conversão de Saulo de Tarso. E Deus vai levar Ananias, um discípulo de Damasco, a superar o medo para cumprir a missão. Vocês devem conhecer a história de Saulo. Saulo era o maior terrorista que existia na época. Ele assolava a igreja e ele estava se dirigindo a Damasco com cartas dadas pelos sacerdotes com a permissão para prender os discípulos de Jesus que ele encontrasse ali. E a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele cai por terra. Ele ouve a voz do Senhor dizendo que ele estava perseguindo a Jesus, e ele se levanta cego, e entra na cidade, por 3 dias permanece em jejum, sem comer nada e beber nada, cego, aguardando que alguém viesse trazer uma orientação para ele, conforme o Senhor falou que aconteceria. E é nesse momento que ele está ali aguardando que o Senhor fala com Ananias, um discípulo de Damasco, e diz, Ananias, eu quero que você vá lá na casa onde Saulo está e você ore para que ele recupere a vista. Se fosse traduzir a Bíblia na linguagem de hoje, talvez diria assim, sério, Senhor? Como assim? Olha o que Filipe fala, Atos 9, 13 e 14. Filipe não, desculpe, Ananias. Olha o que Ananias fala para o Senhor. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, a fama de Saulo como terrorista tinha se espalhado por todos os lugares. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então, assim, como que eu vou orar para ele recuperar a vista? Quando ele abrir os olhos, ele vai me prender, vai me arrastar para Jerusalém, vou ser torturado. Você, quem sabe, assassinado, martirizado, como aconteceu com Estevão, que foi martirizado ali e ele consentia na morte de Estevão. Tua fiel testemunha. Mas, queridos, Ananias decidiu superar o medo para alcançar aquele que era considerado inalcançável, improvável de ser alcançado com o Evangelho. E talvez a tua situação como servo, como discípulo chamado para cumprir a missão, não é necessariamente que você tenha problema com a lógica, mas talvez você tenha uma grande dificuldade por questão de medo. Quem sabe medo de rejeição, medo de pregar para alguém e alguém não aceitar a palavra. Quem sabe medo de você ser mal interpretado ou ser zombado.
Quem sabe até mesmo medo de você ser perseguido, porque de repente lá no teu local de trabalho, quando descobrirem que você é um servo de Deus e que você está pregando a palavra de Deus, alguém vai se levantar para tentar tornar a tua vida muito complicada e muito difícil. Eu não sei quais são os medos, ou qual é o medo que pode agir e atuar no teu coração para impedir você de cumprir a missão. Mas Ananias superou o medo. Ele ouviu a voz do Senhor e ele foi. Quando ele chega naquele lugar, ele diz: Saulo, meu irmão, eu fui enviado pelo Senhor que te apareceu no caminho para impor as mãos sobre você, a fim de que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. E assim ele fez e assim aconteceu. Porque um homem decidiu superar o medo, ele foi recrutado para a missão, mas ele não se deixou vencer por aquele obstáculo do medo. Ele foi cumprir a missão, ele pulou do navio salva-vidas em busca de resgatar uma alma de alguém improvável. E Saulo foi alcançado. E se tornou Paulo, o apóstolo, o pregador, o autor de grande parte do Novo Testamento, que nos alimenta até hoje com a palavra de Deus. Talvez haja pessoas que você conhece, que você olha para aquela pessoa e diz: ele jamais vai aceitar a mensagem. Talvez você olhe para aquela pessoa e se sente intimidado, quem sabe pela posição econômica dele, quem sabe pela posição de influência, de liderança que ele tem. Talvez haja pessoas que você olhe, sejam pessoas de alta periculosidade, um traficante, um assassino, uma pessoa que tem um histórico terrível. E você olha para aquela pessoa e você sente medo de levar a palavra de Deus. Mas quando você, confiando no Espírito Santo de Deus, entendendo que você foi alcançado para a salvação, recrutado para a missão, obedece ao Senhor e supera o medo, o milagre vai acontecer e a transformação se fará presente na vida daquela pessoa. Cumprir a missão implica superar o medo. Sabe, amados, agora mesmo nós estamos vivendo uma situação que implica que nós vençamos o medo. O governo desse país, o governo federal, há cerca de 2 semanas atrás, ele decretou uma ordem que foi publicada no Diário Oficial da União, proibindo a pregação do Evangelho nos presídios. Onde que nós pensamos que um dia chegaríamos a esse ponto como nação brasileira? O presidente decretou a proibição da pregação do Evangelho nos presídios. E aí tem um choque de ordens, porque nós temos uma ordem superior. Uma ordem que vem do alto dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos aqui um líder humano que se acha com a autoridade de ir contra aquilo que é a ordem divina, nos proibindo de pregar a palavra de Deus. Mas o medo precisa ser superado, e aquelas pessoas que estão no presídio precisam ouvir a palavra de Deus. O medo das ameaças que o governo impõe, das penalidades, multa, prisão, o que quer que seja, precisa ser superado, porque ali há pessoas, há criminosos, há Saulos que estão dentro daquelas celas, que precisam ser alcançados. E só vão ser alcançados se nós superarmos esse obstáculo. E o terceiro obstáculo que eu queria compartilhar aqui com vocês, que precisa ser superado, é o obstáculo do orgulho. E isso aconteceu com a vida do apóstolo Pedro. Está no próximo capítulo, capítulo 10, dos versos 1 a 48, que vai narrar a conversão de um homem não judeu, de um oficial romano, chamado Cornélio, lá na cidade de Cesareia. E esse homem, ele era temente a Deus, ele era piedoso. E ele tem uma visão de um anjo que lhe aparece e o instrui a mandar buscar Pedro, que está na cidade próxima, em Jope, para que viesse trazer-lhe a mensagem que o Senhor tinha para ele e sua casa. E ele manda os seus servos, enquanto eles estão indo, Pedro está lá em Jope, e ele tem um êxtase, pouco
poucos momentos antes do almoço, e ele vê um lençol que desce do céu com toda sorte de animais, e uma voz que diz: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro diz: jamais, Senhor, porque eu nunca coloquei comida impura na minha boca. E por 3 vezes isso acontece, o Senhor diz: não consideres impuro aquilo que Deus purificou. E aí, quando Pedro está tentando entender o que significava aquela visão, os homens chegam e dizem: olha, nós viemos aqui da parte de Cornélio, e o Espírito fala com Pedro: esses homens chegaram aí, não tenha medo, não hesite em ir com eles. E aí Pedro vai com eles, depois de ouvir o propósito pelo qual eles vieram. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, nós vimos aqui o obstáculo que tem que ser vencido. Olha aí o verso 28 de Atos 10. Olha o que Pedro fala. Porque Pedro, ele cresceu numa mentalidade religiosa, e mesmo depois de convertido, essa mentalidade do orgulho, do preconceito ainda estava presente no coração de Pedro. Olha o que ele diz: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Gentil, queridos, era todos aqueles que não eram judeus. Então os judeus, eles tinham esse preconceito. Eles não podiam se aproximar, eles não podiam ter comunhão, eles não podiam ter relacionamento com o gentil. E Pedro deixa isso claro: vocês sabem. Mas, queridos, ali estava um grupo, ali estava uma família. Quando ele chega, Cornélio está reunido com toda a sua parentela e os seus vizinhos. E o Senhor queria alcançar os impuros. E para que esses impuros, entre aspas, pudessem ser, esses indignos, entre aspas, pudessem ser alcançados, a barreira do orgulho e do preconceito teve que ser vencida. O Senhor teve que trabalhar no coração de Pedro, e Pedro se render à instrução do Espírito de Deus, abrir mão dos seus preconceitos e romper por algo que a sua tradição religiosa não permitia. E eu quero dizer para você que para cumprir a missão nós precisamos superar o preconceito, o orgulho. Às vezes o preconceito que você pode estar enfrentando aí no teu coração é um preconceito religioso. E você se sentir intimidado de falar com uma pessoa de uma outra religião, de uma outra crença. Pode ser um preconceito cultural. Às vezes pode haver um preconceito mesmo racial no seu coração. Ou um preconceito intelectual, ou um preconceito econômico, ou um preconceito político. Muitas vezes esse orgulho, esses preconceitos, eles estão ali escondidos, eles são sutis em nosso coração. E quando chega o momento que nós somos chamados para cumprir a missão, para ir em direção àquela pessoa e compartilhar do amor de Deus, o nosso coração fica, não sei. Mas e o preconceito? Eu lembro que uma vez, rapidamente contando testemunho, eu estava passando no centro de Curitiba, e eu passei por uma área assim que tinha várias, eles chamam de profissionais do sexo, né? Passei por ali e uma dessas profissionais me fez uma proposta. Me deu uma cantada, né? Irmãos, era assim, umas 3 horas da tarde. E eu nem dei bola para ela, claro, passei. E eu dei uns passos à frente, parei, e aí veio aquela luta, né? E o preconceito. Porque a minha preocupação era assim: mas se eu voltar e falar com essa mulher, e alguém me ver, alguém me conhecer, e ver eu conversando com essa mulher, o que vão pensar? Esse era o negócio, né? O preconceito, o amor à reputação. Mas eu venci esse preconceito, eu voltei lá e falei com ela, e eu disse assim: quanto é? Quanto? Aí ela, não lembro quanto que ela falou, se era R$20 na época, sei lá. Uma coisa, vamos supor, R$20. Aí eu falei para ela assim: mas só R$20? Ela falou: você está achando barato, pode pagar mais. Aí eu falei: mas 20 é muito barato, eu não quero. Ela falou: então pague 50. Eu vou com você por 50. Eu falei: não, mas está muito baixo o preço. Aí ela ficou sem entender. Ela disse: então pague 100.
Aí eu falei, mesmo 100 ainda está muito barato. Naquela época, queridos, era a época que a gente usava cheque. Para quem não sabe o que é cheque, é um pedaço de papel que a gente assinava assim e descontava. Não tem mais isso hoje, né? Mas ela disse assim, você está achando pouco, então assine um cheque em branco e me dê para preencher. Aí eu disse para ela, minha querida, mesmo que eu assinasse o cheque em branco e você preenchesse aí com o valor que você quisesse preencher, ainda assim seria muito barato. Porque você não sabe o valor que você tem. Você não sabe o preço que foi pago pela sua vida. Aí, quando eu falei isso, ela disse, é mais um daqueles crentes, vai embora daqui, não sei o que. E eu fui embora. Eu não sei o que aquela palavra deve ter latejado na consciência dela depois, sobre o valor que ela tem. Mas eu precisei voltar. Eu precisei vencer o preconceito para cumprir a missão. O Jack Macmillan, aquele marinheiro, ele estava ali, ele teve que vencer o medo, ele teve que vencer o medo de enfrentar aquela tempestade, né? Ele teve que vencer o preconceito daqueles que estavam reunidos num navio, que era um navio salva-vidas, mas que só queriam ficar ali curtindo entre eles aquela vida do dia a dia da tripulação. E ele teve que vencer, quem sabe, a lógica. Como assim sair de um lugar desse aqui, de uma festa, um lugar tão confortável, e ir para o meio da chuva, da tempestade? Mas ele foi e pôde ser instrumento para resgatar vidas. Eu queria concluir essa mensagem dessa manhã, queridos, dizendo que nós fomos alcançados pela graça e recebemos o Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que nos habilita para cumprirmos a missão. Mas para isso nós precisamos nos render à instrução do Espírito Santo, obedecê-lo e superar cada um desses obstáculos, a fim de que nós possamos alcançar aqueles isolados, como era o eunuco, aqueles improváveis, como era Saulo, e aqueles impuros ou indignos, como era aos olhos de Pedro, Cornélio e os da sua casa. O navio está equipado. Vocês foram treinados. Nós estamos todos prontos. E as vidas estão lá fora precisando ser resgatadas. O Senhor conta comigo e com você. Essa é a missão da igreja. Você vai dizer sim a essa missão? Se coloque de pé. Nós podemos responder a essa mensagem nessa manhã. Feche aí os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Talvez os anos de caminhada com o Senhor, você acabou sucumbindo à questão de preconceitos, à questão de medo, à questão da lógica humana. Mas você pode dizer, Senhor, me perdoa por cada situação que eu deixei de cumprir a missão. O Senhor me deu o seu Espírito Santo e eu tenho tudo que eu preciso para testemunhar, para falar do teu amor. Senhor, as vidas estão lá fora e nós fomos alcançados para a salvação, mas nós fomos também recrutados para uma missão. Nós queremos, Pai, sair daqui dessa manhã comprometidos a cumprir a missão que o Senhor nos entregou, porque essa é a missão mais nobre, é o que existe de mais precioso e valioso, Pai. E nós queremos chegar naquele dia diante do Senhor, não com mãos vazias, mas trazendo os feixes, Senhor Deus. Trazendo fruto, Pai. De termos superado os obstáculos, o medo, a lógica, o preconceito, e alcançado vidas e poder ver aquele sorriso esboçando na tua face e ouvir a tua doce voz dizendo, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Sobre o muito você será colocado. Senhor, nada mais importa nessa vida, nada é mais valioso. O Senhor morreu naquela cruz pelas vidas e o Senhor conta conosco. Nós somos esse corpo de Cristo, como aquela embarcação, o Corpus Christi, Senhor. Capacitados, habilitados, treinados,
conhecedores da verdade. E o Senhor conta somente conosco, com a tua igreja, para alcançar os perdidos. O governo não vai fazer isso, Senhor. Pelo contrário, nosso governo está trabalhando para impedir as pessoas de serem alcançadas. A escola não vai fazer isso, Senhor. As instituições, organizações não vão fazer isso, Senhor. Essa atribuição foi dada à igreja e nós queremos responder de uma forma séria. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos revista, nos encoraje, nos ajude a superar qualquer obstáculo. Porque o que havia de comum, Pai, na vida de Ananias, de Pedro, do diácono Filipe, é que eles eram pessoas cheias do Teu Espírito Santo, sensíveis ao Senhor, comprometidos em agradar o Teu coração. Que o Senhor encontre em cada um de nós, em cada coração aqui, um coração como o deles, cheio do Teu Espírito, desejoso de agradar ao Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, abençoo os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, Pai, pela transmissão. Faça de nós uma igreja produtiva, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.